No vídeo anterior, estudamos as classes gramaticais variáveis. Agora, estudaremos as classes gramaticais invariáveis, que são 4, começando pelo advérbio e locuções adverbiais. O advérbio é uma palavra que pode modificar a ideia de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Eles expressam circunstâncias. Por exemplo, de tempo, de lugar, de modo e outras que veremos a seguir. Quando utilizamos apenas uma palavra para dar essa circunstância, utilizamos o advérbio. Se usamos duas ou mais, locuções adverbiais. Vamos ver os exemplos de tempo. O avião chegará à tarde. Utilizei uma expressão para dar a ideia de tempo, locução adverbial. De vez em quando, vou ao teatro. Também locução adverbial. De lugar. O namorado olhava a namorada à distância. Locução adverbial de lugar. Viveremos aqui para sempre. Aqui também traz a ideia de lugar. De modo. As crianças falavam com medo. Caminhei apressadamente pela cidade. Essas expressões ou palavras trazem uma ideia da forma como foi praticada a ação de falar ou de caminhar. De intensidade, pode ser aumentando ou diminuindo. Gosto muito de cantar. Eu estou menos cansado hoje. Dúvida, expressa uma incerteza, apenas uma possibilidade. Talvez eu viajarei nestas férias. É provável que chova à noite. Utilizei apenas uma palavra no primeiro exemplo, advérbio. Utilizei duas no segundo, locução adverbial. De negação, não terás mais a minha confiança. De modo algum farei o que você quer. De afirmação, certamente participaremos do festival de paródias. Sem dúvida alguma, faremos prova amanhã. Uma outra classe invariável é a preposição, que é a palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Elas podem, por exemplo, expressar o sentido de meio, chegou de ônibus, de origem, voltou de Pernambuco, de companhia, saiu com os amigos, de falta ou ausência, vivia sem dinheiro, de finalidade, discursava para convencer, de lugar, morava em uma praia distante, de causa, morreu de fome, de matéria, usava um chapéu de palha, de posse, o carro de Paulo é antigo, de assunto, conversavam sobre futebol. Essas preposições também podem ter combinações com outras palavras. Por exemplo, o em pode se transformar em nu ou na, o de pode se transformar em dos, das e assim por diante. A conjunção é outra classe de palavra invariável. É uma palavra que estabelece uma conexão entre duas orações ou duas palavras que tenham a mesma função na oração. Olha o exemplo. Eu fiz a tarefa e organizei meu quarto. Está trazendo uma ideia de junção, de adição de duas ações que foram praticadas. Na outra frase, bebemos água e suco durante o piquenique. Aí estabeleceu uma ligação entre dois substantivos, água e suco. As conjunções são divididas em dois tipos, que nós estudaremos mais adiante. As conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. E, por fim, as interjeições, que são palavras que expressam emoções, sentimentos, como, por exemplo, de aclamação, viva, bravo, de advertência, atenção, cuidado, de agradecimento,
obrigado, dito pelas pessoas do sexo masculino, ou obrigada, dita pelas pessoas do sexo feminino. Afugentamento, fora, saia. De alegria, oba, viva. De alívio, ufa. De animação, coragem. De apelo, de pedido, socorro. De aplauso, bravo, parabéns. De aversão, credo. De cessação, basta. E de concordância, claro, sim. Temos aqui alguns exemplos de tirinhas de textos que são formados por palavras que cada uma delas pertence a uma dessas classes que foram estudadas por nós no vídeo anterior e nesse vídeo. O Cebolinha falou, show, fora daqui. E a menininha, puxa, que lindas flores, muito obrigada. Observe que a expressão puxa é uma interjeição, obrigada é outra interjeição. A palavra muito dá uma ideia de intensidade, um advérbio de intensidade. Flores dá um nome a alguma coisa, um substantivo. Lindas dá uma qualidade para esse substantivo, então um adjetivo. Aquelas quatro crianças brincam alegremente. Se eu pedisse a vocês que me dissessem nessa frase qual é o numeral, vocês iriam identificar a palavra 4. Qual é o advérbio de modo? A palavra alegremente, que é a forma como elas brincaram. Qual é o verbo? Qual é a palavra que expressa uma ação? Brincam e assim por diante. Amanhã, meus primos paulistas virão me visitar aqui. Amanhã, advérbio de tempo. Meus, pronome possessivo. Primos, substantivo. Paulistas, adjetivo pátrio. Virão, verbo. Me, pronome pessoal oblíquo. Visitar, verbo. Aqui, advérbio de lugar. Então, cada palavra que usamos para formar uma frase pertence a uma das 10 classes gramaticais. Se eu pedisse a vocês para identificar nessa frase um substantivo, aí teríamos Luiz, substantivo próprio, Pedro, também próprio, caderno, comum. Se eu pedisse a vocês para identificar uma preposição, temos aí o na, temos o de. Na sala, juntando, forma uma locução adverbial de lugar. Educadamente, um advérbio de modo. Esse a antes do substantivo Pedro é uma preposição. E assim por diante. Talvez possas me emprestar este lápis vermelho agora. Quais são os advérbios dessa frase? Talvez e agora. Talvez expressando dúvida, agora, tempo. Qual é o adjetivo nessa frase? Vermelho, porque todas as cores podem ser utilizadas para dar uma qualidade. Cuidado, a bola do maluquinho está vindo. Nós temos aí a expressão cuidado, que é uma interjeição. Maluquinho, nome próprio. Está vindo, uma locução adverbial. E assim por diante. Desculpa, não é uma locução adverbial, é uma locução verbal. Está vindo, 2 verbos com a mesma função de um. E aqui finalizamos a nossa aula de hoje.